Irmãos, eu quero convidar você, que você abra a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, capítulo 19, ou você pode estar acompanhando aí, também no telão. A minha versão não é a NVI, ela é a revista corrigida, mas você pode estar acompanhando aí então, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Ezequiel capítulo 19, e eu quero que você feche os seus olhos, para que possamos estar meditando na palavra do Senhor agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar preparando o seu coração, que o Senhor possa estar preparando a sua mente, o seu espírito, você que nos acompanha na live também, que a graça e o poder de Deus possa estar te alcançando aí na sua residência, você que está com a sua família aí, aonde quer que você esteja, que você possa estar recebendo em nome de Jesus. Pai, te louvamos por esse dia, por essa oportunidade, te louvamos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, é a verdade, Senhor. Ela nos guia, ela nos direciona, ela alinha o nosso coração ao teu coração, que o Senhor possa nos inspirar nessa manhã, meu Deus, a, Senhor, caminharmos e a entendermos a tua palavra, para que possamos cumprir o teu propósito, em nome do Senhor Jesus. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém? Palavra do Senhor, irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 19, verso de número 1. O Almir vai estar projetando aí para a gente, para que você acompanhe. Amém? Ele está... De vez em quando acontece isso com a mídia, queridos, ela dá uma seguradinha lá, mas já já ele coloca aí para você. Essa é uma palavra, queridos, que Deus dá ao profeta Ezequiel. Eu vou estar lendo aqui, amém? E ele diz o seguinte, Ezequiel 19, verso 1. Tu levanta uma lamentação pelos príncipes de Israel e diz: quem foi a tua mãe? Uma leoa entre leões, que deitada entre os leãozinhos, criou os seus filhotes. E ela criou um dos seus leõezinhos, que veio a ser leão, e aprendeu a apanhar a presa, e devorou homens. Amém, irmãos? O tema dessa mensagem, irmãos, é identidade, destino e propósito. E esse texto, ele foi uma alegoria que Deus trouxe ao coração do profeta para falar a respeito de dois reis que se sentaram no trono de Judá. Eu não vou entrar no contexto agora, mas eu quero que você preste muita atenção na figura, no sentido figurativo que foi usado aqui dentro dessa alegoria, falando da leoa. O que ela tem a ver com esse tema? Ela tem tudo a ver. E essa leoa, irmãos, ela representa a igreja. Por que ela representa a igreja? Porque ela é uma leoa fértil. Ela, assim como a igreja, ela está gerando. Ela está gerando, e os seus filhotes, eles estão, de certa forma, cumprindo o propósito. Porque eles estão assumindo a sua identidade. E a palavra de Deus aqui diz que eles já caminham entre os leões. E ela vai mais além ainda, ela diz que eles já devoram a sua presa. Ela diz que eles já destroem homens. Num sentido figurativo aqui, eram reis
que estavam exercendo todo o poder e toda a autoridade que a eles lhe foram conferidos. Então, irmãos, essa leoa, ela gera identidade e propósito. E é muito importante, eu e você, hoje se fala muito a respeito desse tema, e é muito importante eu e você entendermos isso, observarmos isso. Por quê? Porque, irmãos, sem identidade não há propósito. E sem propósito não há destino. Eu quero que você olhe para o teu irmão, você vai me ajudar a pregar nessa manhã, amém? Olhe para a pessoa que está ao teu lado, para que isso fique gravado na tábua do seu coração. Diga assim para ele, sem identidade. Não, mas agora você vai falar como um leão, amém? Porque você é a leoa, você é o leão, em nome de Jesus. O leão, irmãos, quando ele ruge, meu Deus. Então olha o teu irmão e diz assim, sem identidade não há propósito. Sem propósito não há destino. Identidade. Aleluia. João capítulo 1, verso 12. João escreve ali e diz: porque a todos que receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a todos o quanto creram no seu nome. E o primeiro tópico que eu quero falar com você aqui, a respeito de identidade, irmãos, está aqui nesse versículo que acabamos de ler. Lá em Atos, no capítulo 11, a igreja está crescendo, ela está em expansão, milagres estão acontecendo, e a presença dela impacta ali aquela sociedade, aquela comunidade. E ali a Bíblia diz que pela primeira vez os apóstolos foram chamados de cristãos. Uma nomenclatura que as pessoas deram aos apóstolos, à igreja, para identificá-los. Mas eu quero dizer nessa manhã aqui, irmãos, que a nossa nomenclatura, ela não vem daquilo que as pessoas falam, ela não vem de uma conotação humana, porque isso não é a nossa identidade. Nós não somos crentes. Ah, você é crente? Olha, é um crente. Os crentes, não. A Bíblia não nos chama de crentes, irmãos. A Bíblia nos chama de filhos. Amém? A Bíblia nos chama de filhos. E João, ele diz aqui que sobre nós, no momento em que Jesus ele entrou no nosso coração, do céu, do coração de Deus, emana um poder que nos torna filhos de Deus. Aleluia. Olha o teu irmão, fala assim, você é filho. Filho de Deus. Uma unção específica, um poder, irmãos, específico, que transforma você em filho de Deus. E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos entender isso. Aleluia! Precisamos entender isso, irmãos. Quando Jesus está aqui, nós estamos falando de identidade, Jesus é a nossa referência. Jesus está ensinando os seus discípulos. Jesus está com os seus discípulos. Jesus está cumprindo o papel da leoa. Ele está gerando leões que vão andar entre leões. E que no mundo espiritual, irmãos, eles vão destruir, eles vão arrematar a sua presa, e eles vão destruir o homem forte, Satanás. Jesus está gerando esses leões, e Jesus faz a questão que eles entendam a nomenclatura do reino de Deus. E ele começa a dizer, o filho faz o que vê o pai. O filho não fala nada daquilo
que vem de si mesmo, mas o filho fala aquilo que o pai quer que ele fale, que ele faça. Ele está aonde o pai quer que ele esteja. Os céus se abrem e uma voz é ouvida ali dizendo: este é o meu amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, e nós precisamos entender e assumir a nossa identidade em Deus. Você é filho. Você é filha de Deus. Nas orações, nos posicionamentos, principalmente no relacionamento. Principalmente aí no relacionamento. Deus não é o nosso servo. Deus não é nosso empregado. Porque muitas vezes as coisas que dizem respeito à nossa vida, elas vão assim meio que se desajustando. E então a gente começa a buscar mais a Deus, por quê? Porque o dinheiro está curto. Porque aquele projeto não está saindo da forma como a gente idealizou. Porque o relacionamento, ele está, o filho, enfim. E então nesses momentos começamos a buscar e recorrer a Deus. É claro, irmãos, todas as coisas devem ser colocadas diante dEle. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa que diz respeito ao relacionamento. O filho gosta de estar junto do pai. Eu me lembro quando eu era pequeno, irmãos, eu queria estar com meu pai. Aonde o meu pai ia, eu estava atrás dele. Principalmente nos finais de semana, que era o tempo que eu tinha, que eu podia estar com ele, eu podia ir atrás dele. E a minha mãe muitas vezes ficava nervosa e dizia: hoje você vai ficar comigo. Eu dizia: mãe, eu não posso, porque o papai disse que eu tenho que ir com ele. Eu gostava, irmãos, eu tinha prazer. Ele pegava e ia fazer a barba dele, eu pegava um palito de fósforo, sujava o meu rosto assim e ficava ali olhando no espelho para ele. Ele dava risada. Era uma coisa gostosa, prazerosa. Filho. A igreja precisa assumir a identidade de filho, que se relaciona, que está no colo do pai, que quer estar com o pai, que sente a necessidade de andar com o pai. Nós somos filhos, irmãos. E o diabo tem tentado distorcer isso, tirar isso de nós. E Deus nos chama para esse lugar. Deus nos chama. E talvez hoje, nessa manhã, Deus esteja chamando você para esse lugar, como chamou a Pedro lá em Mateus, no capítulo 16, quando ele está reunido ali com os discípulos. E no momento que Jesus está reunindo com os discípulos, irmãos, ele está ministrando, ele está ensinando, ele está gerando leões. Essa leoa é Judá, ela representa a igreja. A igreja, ela tem a incumbência de ser saudável, forte e gerar leões. Nesse momento os irmãos estão lá em São Roque, com um grupo grande de pessoas. O que eles estão fazendo ali? Exatamente o papel da leoa, gerando leões, trazendo eles para a sua identidade, para o seu propósito, para o seu destino. Jesus está ali com os discípulos, trabalhando, fazendo isso. E ele chama um dos discípulos, ali, em especial, estão com todos ali, Jesus fala assim: olha, Mateus capítulo 16, depois você pode olhar lá na sua casa, ele diz assim: olha, quem dizem os filhos dos homens a respeito de mim? Quem dizem os homens que eu sou? Então uns falam: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Então Jesus faz uma pergunta ao grupo, mas que é direcionada a uma pessoa, que é Pedro.
E vocês? Quem dizem que eu sou? Todos os discípulos até então já tinham verbalizado. Natanael, André, Felipe, já tinham verbalizado com a sua boca: tu és o Cristo. Encontramos o Cristo. Mas Pedro, caminhando há 3 anos caminhando com Jesus ainda, ele não havia verbalizado. Ele não havia declarado. E Jesus sabia que Jesus precisava gerar nele ali uma identidade. Porque havia um propósito muito grande. E quando Jesus diz aquilo e Jesus se cala, Pedro sabe que Jesus está falando com ele. E nessa manhã eu quero dizer a você que Jesus está falando com você nessa manhã. Porque Jesus conta com você. Porque Jesus precisa de você. Porque existe uma vocação, aleluia, que Ele entregou e que está aí e que, aleluia, precisa se manifestar. Para isso, você precisa entender qual é a sua identidade em Deus. E revelado pelo Espírito Santo, tomado de autoridade, Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus imediatamente olha para ele e diz: tu és Pedro. Tu és Pedro. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Porque tu és leão e andarás entre os leões. Aleluia! Nós só podemos, irmãos, reconhecer a nossa identidade. Deus só pode gerar uma identidade em nós quando nós o conhecemos. Quando sabemos quem Ele é. Amém? Hoje, queridos, nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que temos visto e com as estratégias do diabo implementadas e em atividade no meio dessa geração, no tempo em que nós vivemos. Mas isso, irmãos, não é algo novo. O que está acontecendo tem uma roupagem nova, tem uma roupagem criada para esse século. Mas isso, irmãos, já acontece desde o Jardim do Éden, aonde o diabo tentou influenciar. Essa palavra lhe é familiar? Principalmente você que acessa as redes sociais aí, e perde até, quem sabe, um tempo considerável aí, né? Influenciar, influenciadores. O primeiro influenciador, irmãos, estava lá no Jardim do Éden, era a serpente. E ela vê Eva ali, e ela, convida a Eva para acessar o seu canal. E Eva entra lá no canal dela. E Eva começa a curtir, deixa uma curtida, e a serpente fala: se inscreve no meu canal, Eva. Eu tenho umas dicas aqui, algumas orientações que vão mudar a sua vida. Vê, por exemplo, esse fruto, ele não é lindo? Eva falou: é lindo. Então, por que você não pode comer dele? Não posso comer dele porque Deus falou que o dia que comemos, certamente morreremos. Ela falou: não, Eva, não é nada disso. Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que o dia que você comer, certamente você vai se tornar igual a Ele. E Adão também. Pensou ser igual a Deus? Ele tem tanto conhecimento, Ele sabe de tantas coisas. Ele sabe uma coisa que vocês não sabem a respeito do bem e do mal. E Ele colocou aquele ponto de interrogação e trabalhou aquilo. No momento que Eva viu, ela estava comendo, irmãos, da maçã, do fruto. E aquela foi a primeira influenciadora. E hoje, queridos, quanta desgraça, quanta coisa ruim, quanta coisa do inferno existe. Embora tenhamos que reconhecer que existem
coisas boas, existem homens e mulheres de Deus também, mas, pastor, qual que é o aferidor de medida para me entender isso nos dias de hoje? Entrei lá no Google e comecei a fazer uma pesquisa, como abrir um canal no YouTube? Então, e um link lá que me jogou para o guru do marketing de mídia social. E ele diz, olha, você não precisa ser um especialista. Basta você estudar 5 tópicos de 5 pessoas que conhecem o tema, colete alguns dados, jogue lá e comece a pedir like. Comece a pedir que se inscreva no canal e comece a desenvolver o que você quer desenvolver. Isso significa que aquelas pessoas que estão ali, irmãos, não estão falando de coisas que mudaram a sua vida. Aquelas pessoas que estão ali não estão falando de coisas que lhes são peculiares. Elas estão ali por causa do retorno financeiro. Elas não estão preocupadas com você, ou com o resultado daquilo que elas estão fazendo ou falando. O que vai trazer? E muitas pessoas, e elas estão, irmãos, arrebanhando multidões, milhões de pessoas. Pessoas que estão sem identidade, pessoas que não estão conseguindo discernir o que é aquilo e o que aquilo pode produzir, irmãos. Eu quero que você esteja muito atento a tudo isso nos dias de hoje, porque os nossos filhos, irmãos, têm curiosidade. Os nossos filhos muitas vezes acessam algumas coisas e nós precisamos entender que a leoa, ela gera leões. A leoa é a igreja não não são essas paredes, esse endereço, esse prédio, não. A igreja sou eu e você, e ela é viva, e ela é itinerante, ela está em vários lugares. Aonde você estiver amanhã, a igreja está ali, representada por você. Amém? E sobre a tua vida, está vigente essa palavra. Aonde você está, tem que se gerar identidade, tem que se gerar propósito, tem que se gerar destino, porque Deus colocou essa marca sobre você. Você é a igreja, você é essa leoa forte, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala, identidade. Aleluia. É um assunto muito vasto, irmãos, é um assunto que pode ser transformado em um seminário de 3 dias, mas nós temos que estar atentos e propósito. O que é propósito? Qual é o propósito? Eu pergunto nesta manhã, você está no propósito? Temos que entender bem o que é propósito, porque existe o chamado e existe vocação. Muitas vezes as pessoas confundem essas duas coisas. Entenda isso. Eu estou dentro do propósito quando eu aceito o chamado. 2 Coríntios 5,19, a palavra de Deus diz que Deus estava ali em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, Jesus veio nos chamar de volta para o Pai. Amém? Isso que Paulo diz. Então, quando eu aceitei esse chamado e voltei para Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, eu entrei no propósito de Deus para a minha vida. E se nessa manhã você ainda não aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, você que está aqui, você que me ouve aí na sua casa, você tem a oportunidade de fazer isso, de se reconciliar, de voltar para o Pai. Assim como aquele filho pródigo que depois de
perder completamente a identidade e sair do propósito, volta para a sua casa, olha para o portão e vê o pai o aguardando. Ele para, olha, e quando ele pensa em caminhar em direção, o pai já lhe está abraçando e o acolhendo e trazendo ele de volta para o seio da família. Então, louvado seja o nome do Senhor, se você já voltou e você está no propósito. E se você não fez isso ainda, você pode fazer isso agora, você pode fazer isso hoje em nome de Jesus. E vai haver festa no céu. E a segunda coisa do propósito é a vocação. Porque no momento que você volta, e você está inserido de novo na família, você está junto do Pai novamente, dentro de você existe um dom que Ele deu, que Ele repartiu, que Ele colocou aí. E esse dom, essa vocação começa a se manifestar. Ela vai se manifestar. Para que você, cada vez mais, assuma a identidade dEle na sua vida. O que o senhor está falando? Eu estou falando que nós precisamos servir, irmãos. Existe um dom que está dentro de mim e dentro de você, que é para que você sirva, para que você ame o próximo, através do serviço, através do ministério, enfim, através do dom que Deus te deu. Muitos irmãos têm o dom de abraçar, muitos irmãos têm o dom para trabalhar, muitos irmãos, enfim, todas as áreas, irmãos, elas remetem ao serviço que fazemos em amor ao Pai e em amor aos nossos irmãos. Quantos estão entendendo isso? Nesse momento agora, muitos irmãos deixaram as suas famílias esse final de semana e estão lá servindo. Eles dispõem de recursos próprios para estar cuidando das coisas do Pai e servindo ao próximo. Por quê? Porque estão no propósito. E a vocação, o dom que Deus deu a eles, está em plena vigência. Foi ativado. E através deles, hoje, lá e aqui também, Deus está gerando leões em nome de Jesus. Esse é, irmãos, o reino de Deus. Nós vimos nessa pandemia que uma penumbra de desânimo, ela acometeu muitos segmentos da sociedade. A igreja não é diferente. Muitos ícones dentro da igreja, que eram ícones de serviço, de ministério, pessoas que eram ativas, pessoas que estavam ali trabalhando, que eram referências, elas desanimaram, pararam. E você precisa entender uma coisa que está relacionada a propósito. Deus não quer que você desista. Deus não quer que você recue. Lá em Hebreus está escrito que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer. Deus se entristece, irmãos. Deus, ele fica extremamente entristecido quando desistimos, quando abrimos mão, quando vamos ficando ali pelo caminho. E eu quero que você observe muito bem isso. Se alguém ao teu lado está desanimado, se alguém ao teu lado foi desativado, e você que me ouve nessa manhã também, talvez você tenha um ministério, Deus ele colocou algo tremendo nas tuas mãos, mas um desânimo muito grande veio, roubou as suas forças. Eu quero dizer agora em nome de Jesus,
que você está sendo ativado aí, aonde quer que você esteja, aonde havia desânimo, haverá uma força que brota do Senhor, uma força que vai fortalecê-lo em nome de Jesus. Você que está aqui, receba também em nome de Jesus, irmãos. Seja ativado para servir e amar. Esse é o propósito pelo qual Ele nos chamou de volta. Olha para o teu irmão e diga assim: servir e amar. Aleluia. Deus não precisa do nosso trabalho. Deus não precisa do nosso trabalho. Irmão, se eu não estivesse disposto a estar aqui nessa manhã, uma pessoa muito melhor, um pregador muito melhor estaria aqui. E você estaria sendo servido da mesma maneira. Mas eu preciso estar aqui. Não é Deus que precisa de mim, eu preciso dele. E eu preciso estar fazendo isso e muitas outras coisas. Por quê? Entenda isso. Paulo diz, irmãos, que no dia em que fomos chamados dessa terra para a glória, nós não seremos julgados. As nossas obras serão julgadas. Vamos sentar ali e as nossas obras serão colocadas e elas serão aferidas pelo fogo do céu. Aquilo que eu fiz para minha própria glória e para massagear o meu ego, elas serão queimadas pelo fogo e se transformarão em pó, vão queimar como palha. Mas aquilo que eu fiz para a glória de Deus e para servir em amor ao próximo, o fogo purificará e aquilo será então colocado à parte, e aquilo vai alegrar o coração do Senhor. O Senhor não dirá uma palavra, apenas o fogo, irmãos, vai falar naquele dia. Eu preciso estar aqui. Amém? E você precisa, da forma como Ele te chamou, com o dom que Ele repartiu com você, aleluia, servir o teu irmão, cuidar daquilo que é do seu pai. Meu tio gostava de pescar, irmãos, e as tralhas de pesca do meu pai ficavam no lugar, e o meu tio chegava de manhã para pegar as coisas, e eu não deixava ele pegar, que eu falava, isso aqui é do papai. Aí meu tio voltava lá e falava assim, fala para o Alexandre que eu vou usar lá, porque senão ele não vai deixar eu pegar. Aí meu pai falava assim, não, deixa ele pegar, ele pode pegar, tio vai pescar. Aí eu franzia a testa, ficava olhando para o meu tio, ele ia lá e pegava as coisas do meu pai. Eu cuidava, irmãos, do que era do meu pai, engraxava o sapato do meu pai. Quando eu via que o sapato do meu pai estava opaco, me doía o coração, que eu falava assim, é responsabilidade minha. Papai trabalha, papai não pode engraxar o sapato, eu ia lá, catava a graxa. Eu me sujava mais do que o sapato, irmãos. Eu ficava mais pretinho do que o sapato, mas o filho cuida das coisas do pai. Amém, irmãos? Quando Jesus viu os fariseus transformando a casa do pai em uma casa de negócio, a Bíblia diz que uma ira santa tomou conta de Jesus. Jesus virou, tirou as barracas, virou as mesas lá, até o chicote ele pegou, irmãos. Porque aquilo era a casa do... E as almas que estão aí carentes, que estão precisando voltar, e está no propósito, atender o chamado da reconciliação em Cristo, elas vão ser trazidas por você e por mim. E nós não podemos nos calar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Por fim, destino. Deus, Ele nos deu um destino glorioso. Deus colocou em nós, olha aqui para mim,
Deus colocou em nós o sentimento da eternidade, porque somos eternos, irmãos. Somos eternos. Deus colocou em nós esse sentimento. A palavra de Deus diz, lá no livro de Isaías, que 200 anos antes do rei Ciro nascer, Isaías profetizou a respeito de Ciro e lançou uma palavra profética no mundo espiritual. Ciro vem, depois de 200 anos, reina e é um instrumento de Deus para cumprir um propósito, um desígnio para o povo de Israel. E você tem que entender que você foi profetizado na eternidade a respeito deste tempo qual você está aqui. Assim como Ciro foi um instrumento, você também é um instrumento do Senhor, que foi colocado aqui para beneficiar a igreja, para abençoar as pessoas, para gerar identidade, propósito e destino. Da forma como Deus te vocacionou, você vai servir, você vai funcionar e você vai cumprir o teu propósito. Eu lanço essa palavra profética sobre a tua vida. Que o Senhor está te ativando nessa manhã, irmãos. O Senhor está trazendo você de um lugar de tristeza, de opressão, um lugar onde você não estava entendendo nada do que estava acontecendo, até a tua própria existência, você não está entendendo o momento, mas o Senhor hoje está falando com você, volta, porque eu tenho algo grande para operar e para fazer através de você, em nome de Jesus. Destino, irmãos. Olha que coisa tremenda, esses reis, que o capítulo 19 fala, eles começaram bem, mas a Bíblia diz que o final deles é trágico, porque no meio do caminho, eles se desviam completamente do propósito, e fazem alianças com o Egito. Quer dizer, irmãos, eles começam a se envolver com o mundo, o Egito representa o mundo, representa o inferno, e para ter ganhos e se beneficiar financeiramente, eles fazem aliança com o Egito e são levados cativos pelos inimigos. E o fim de suas histórias é contado por cantos de lamento, cantos fúnebres, que relatam o final dos seus dias. Nós temos que trazer essa palavra rema para a nossa vida, irmãos. E temos que manifestar as características do leão, que é nunca desistir. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: nunca desistir. Olha para o teu irmão e diz assim: desistir jamais. Aleluia. Não desista do seu caráter. Não desista da palavra de Deus. Não desista do teu chamado. Não desista da tua vocação. Não desista do projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Não desista. Porque aqueles que desistem colhem desse fruto. E aqueles que perseveram colhem também da sua perseverança. Há uma lei espiritual, irmãos, da qual estamos debaixo. Olha para mim, vigente na minha e na sua vida, que está operando agora e registrando tudo. É a lei da colheita segundo a semeadura. Muitas coisas que você colhe hoje é fruto daquilo que você plantou lá. E na eternidade, olha para mim, na eternidade não será diferente.
Você investiu numa faculdade, hoje você tem um diploma. É lei de semeadura. Você lutou, batalhou, cuidou dos seus filhos. Hoje, eles têm famílias curadas, saudáveis, abençoadas. E assim, toda a sua vida, tudo que você tem hoje é fruto daquilo que você plantou ou não. Amém? E na eternidade será assim também, irmãos. Vamos colher aquilo que nós plantamos. Para a gente terminar, eu me lembro muito bem da década, no final já da década de 90, início da década de 2000, 2004, 2005, existia aqui em São Paulo um Simba Safari, um empreendimento que veio em 1971. O filho de um grande banqueiro trouxe essa atração para São Paulo. Quantos aqui chegaram a conhecer o Simba Safari? Mais um guerreiro ali, amém. Porque de manhã eu falei que só eu ia levantar a mão, irmãos. Aí já iam falar, tá vendo, pastor? Isso aí é coisa da sua época. Mas amém, meu irmão conheceu. Amém, irmão? Glória a Deus, estamos juntos. Entrávamos ali no Simba Safari com o carro, irmãos, e andávamos assim, no meio de alguns animais. Os quais, né, tinham um perfil ali, a gente podia... orientado, tudo, ficávamos quase 1 hora. Qual era a grande atração do Simba Safari? Os leões, né, irmãos? E calhou, irmãos, no dia em que eu fui até lá, os leões estarem assim, bem em um lugar que deu para ver com perfeição. O lugar de maior proximidade ali que a gente podia chegar, eles estavam. E nós temos que entender, olha aqui, por que muitas vezes a Bíblia usa um sentido figurativo, irmãos, para ilustrar determinadas coisas. Temos que entender. É por isso que não podemos apenas ler a Bíblia, temos que examinar as Escrituras. Aquele dia de manhã, os leões estavam ali, chegou o momento deles irem lá para a cova deles, provavelmente eles iriam se alimentar, e entravam então ali, né, os cuidadores, enfim, as pessoas que estavam ali, que manejavam, né, os animais, e eles entraram com um jipe que mais parecia um tanque de guerra, porque ele era todo lacrado, fechado, com grades, enfim, precisava ser assim. Então ele quis que o grupo de leões, ele recuasse, e ele parou o carro na frente deles e começou a acelerar o carro, irmãos, na frente do grupo ali de leões. Devia ter mais ou menos uns 5 ou 6. Eu sei que no meio deles, irmãos, um se levantou, ele veio para a frente do grupo, e ele ficou olhando assim para o carro, irmãos. Eu lá de onde eu estava, me acomodei, porque eu falei, vai dar problema isso aí. Essa história não vai acabar bem. E o motorista se sentiu o quê? Desafiado. Ele falou, como pode esse camarada aqui estar aí, né? Me desafiar aqui dentro do carro. Ah, tá bom. Colocou, engatou uma primeira lá, acelerou, irmãos, e deu um solavanco em cima. Irmãos, no momento que ele fez aquilo, o leão pulou em cima do carro, ele deu uma patada, irmãos, na grade de frente, assim, voltou e deu um rugido, que o meu pé gelou dentro do carro, a mais ou menos quase meio quilômetro de distância. Irmãos, é uma coisa que eu não consigo esquecer, porque é algo tremendo. E eles então pegaram o carro, ele deu uma meia volta e desceu. E todos que estavam ali vendo a cena aplaudiram o leão, irmãos. Estavam torcendo para o leão, é claro.
Mas eu entendi, irmãos, através da palavra de Deus, porque que Hebreus diz que o justo viverá pela fé, e ele é como o leão, ele não recua. Amém, queridos? Diante dos desafios, das dificuldades, de coisas que humanamente são maiores que você, não retroceda. Entenda qual é a tua identidade, e deixa isso fluir, e deixa Deus tomar conta da situação, porque o Senhor vai capacitar você, e você vai vencer em nome de Jesus. E nessa manhã eu quis trazer, irmãos, isso ao seu coração, quis trazer essa palavra, porque existe um movimento nas regiões celestiais para acuar, para fazer recuar, para que nós não avancemos. Mas em nome de Jesus, essa semente que foi plantada nessa manhã numa boa terra, ela vai germinar e ela vai produzir frutos que vão gerar identidade, propósito e destino na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar nessa manhã aqui, que você é leão, e que você gera para a glória de Deus. E se alguma coisa tem desanimado você, alguma coisa tem tirado de você aquele ímpeto, aquele entusiasmo que você tinha, eu quero declarar, pelo poder que há no nome de Jesus, que isso está batendo em retirada da tua vida hoje, aonde quer que você esteja, receba essa palavra no teu espírito agora, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar o grupo de louvor para que venha aqui, eu quero pedir para que vocês se coloquem de pé, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração agora, feche seus olhos, não deixa a tua mente fugir agora, irmãos, desse momento profético, em nome de Jesus. Fala com o Senhor, fala com o Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Essa manhã, irmãos, eu quero falar com você. Sobre chamado. Deus está chamando você nessa manhã. Deus está chamando você pelo nome. Filho amado. Filho meu. Você que talvez nunca tenha orado e recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador. Pastor, eu nunca fiz essa oração. E reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Se aqui no nosso meio existe alguém que nunca fez essa oração, aí onde você está mesmo, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos em nome de Jesus. Aleluias. Fique com a sua mão levantada, glória a Deus. O Senhor está chamando você. O Senhor está gerando, aleluia, chamando você para o propósito em nome de Jesus. Ele está chamando você pelo nome filho. Hoje de manhã eu trouxe você aqui. Hoje de manhã eu marquei esse encontro com você aí. Aleluia, amém. Pode levantar a sua mão. Aleluia. A festa está no céu, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. E você também que em algum momento essa palavra falou ao teu coração. Hoje Deus ele marcou encontro e ele precisava mexer aí, ativar você. Você sente que essa palavra é para você, é para esses dias, é para esse tempo que você tem vivido. Levante a sua mão também e nós vamos orar. Aleluia, amém. Glória a Deus, isso, levanta a sua mão ao céu. Porque o Senhor tem um propósito contigo. O Senhor conta com você. Enquanto os irmãos estão louvando aqui, fala com o Senhor e recebe isso agora. Em nome de Jesus.